Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Rodrigo Roisman, diretor da Cadima Construções, e estamos aqui no decorado do lançamento que eles estão fazendo em Nova Iguaçu, e quero te agradecer por estar nos recebendo aqui, viu? Nesse início de ano, conta pra gente como é que tá, né? Como é que vocês estão esperando, como é que tá o mercado, né? No início desse ano, a gente sabe que a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, vem, né, aumentando e ela acaba impactando no mercado. Mas aí é que surge a criatividade, surgem, né, projetos, né, como o de vocês aqui, super diferenciado. Conta como é que está esse mercado hoje e o que você acha que vem aí ainda ao longo de 2025. É um prazer receber você aqui no nosso decorado, no nosso stand. Nós te agradecemos. A gente está muito feliz, muito animado. Como você perguntou do mercado, nós estamos otimistas, mas a gente sabe que é um mercado desafiador para esse ano, né? Todos nós estamos acompanhando, as taxas de juros estão altas, na casa dos 13%, e o dólar alto, a inflação alta, e isso faz o nosso custo de obra, que é o maior custo de uma incorporação, está elevado. Então, a gente entende que é um mercado que vai mostrar as empresas que conseguem ser eficientes. E esse é o nosso principal foco, né? A eficiência de projeto, a eficiência na construção. Então, a gente está indo por esse caminho e vamos seguir animados e seguir lançando em 2025. Você acha, assim, acabei te interrompendo, mas faz parte, assim, por exemplo, a gente sabe que o segmento econômico, né, que acaba incluindo Minha Casa e Minha Vida, né, ele vem, assim, vamos dizer assim, ele vem movendo, né, a economia e o mercado. Quando a gente recebe, né, os resultados, né, da ABCIP, né, que é uma entidade que está ali focada, né, no setor, nos imóveis que são financiados, quando a gente vai também para a Abraim, que também, né, que responde pelo setor, né, as incorporadoras imobiliárias, e é o Minha Casa e Minha Vida e o alto padrão. O médio fica ali, né, ainda não está sendo tão assistido, porque a gente sabe, principalmente a Caixa, que é aí um termômetro para o setor, teve que dar uma mexida, né, para quem vai adquirir um imóvel, né, nessa faixa etária aí salarial da classe média, e aí a pessoa tem que ter uma entrada maior porque o percentual do financiamento diminuiu. Então, como é que você acha, assim, o segmento que vocês atuam para 2025 vai continuar movendo, assim, o setor, sendo, assim, a locomotiva? Perfeito. Como você colocou muito bem, o Minha Casa Minha Vida, né, vamos dizer assim, e o alto padrão, eles são hoje os impulsionam o mercado. A gente continua para 2025 com Minha Casa Minha Vida como um pilar para a gente, né? A gente tem novos lançamentos para fazer dentro do mercado também, mas nós estamos abertos a novas possibilidades, né? Então, o médio padrão, apesar dos juros altos, a gente sabe que isso dificulta muito a classe média na aquisição do imóvel. Sim. Mas a gente segue antenado ao mercado, procurando novos terrenos e lançamentos. Então, a gente entende que achando uma localização boa, vale a pena sim lançar um médio padrão e a gente está procurando esse lançamento. Também, então, assim, para o portfólio de vocês também, vocês estão em busca Com certeza. desse terreno. Porque, assim, também é uma fase momentânea, né? De repente, a Selic pode dar uma mexidinha e também vir com, como você disse, né? Usar, né, a eficiência na gestão, no projeto, na construção. E no custo, né? A gente sempre busca um projeto mais eficiente, ou seja, a entrega do melhor produto para o cliente final com menor custo, aproveitando melhor os espaços, as plantas dos apartamentos, a área construída do condomínio como um todo. E a gente entende que isso é um diferencial muito grande. Então, muitas vezes a gente consegue encaixar um médio padrão com um custo um pouco mais baixo de construção e entregando um custo mais barato para o cliente final. Sim, e com isso é bom a gente até frisar, para quem está nos acompanhando, que não significa que vocês estão reduzindo o custo para entregar um produto, vamos dizer assim, né, deixando a desejar de alguma forma. Muito pelo contrário, é o que você está falando, é essa eficiência, né, esse olhar. Exatamente. Pela experiência que vocês já têm de mercado. Né? É um carinho com o cliente, né? A gente pensa sempre no carinho, no que o nosso cliente final ele gostaria de ter no empreendimento. A gente sempre tenta ir um pouco além disso. Sim. E quando se tem eficiência, desde o projeto até a construção, a gente consegue aliar a entrega além da expectativa, com
com um acabamento além da expectativa, com um acabamento acima do mercado, né, como um todo, Sim. mas sem isso representar um aumento de custo. Então, a gente entende que entrega um produto melhor para o cliente final, sem aumentar o custo da unidade do cliente. E aquilo também, né? A classe média, como por conta desse, vamos dizer assim, desse gargalo, ela acaba ficando aí, né, a demanda, né? A gente só sabe... aumenta, né? Então é bom ter, né? Exatamente. Passa a ser um nicho também para essa equação que você está falando aí, que vocês, né, têm expertise para fazer. A gente sabe do déficit habitacional brasileiro, a gente vê até o governo como um todo, não só federal, mas municipal, estadual, trabalhando em cima desse déficit. Então a gente entende que isso vale obviamente para o Minha Casa Minha Vida, mas também para o médio e alto padrão. A gente vê que as construtoras seguem lançando com os desafios que a gente acabou de comentar de juros, de aumento de custo de construção, mas é um mercado que hoje ainda absorve muito, ainda precisa muito desse aumento, diminuir esse déficit habitacional. Sim, e aí é aquilo, né? Que são produtos que acabam, você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas produtos que possam fazer com que ele consiga pagar o aluguel até o imóvel ficar pronto, né? E aí pagar a prestação cheia já morando. Exatamente. E a prestação cheia que não vai ficar acima do custo do aluguel dele, né? Então, ele, em vez de pagar o aluguel, ele paga por um bem próprio dele, que vai ficar para ele. Exatamente, que vai valorizar, pode deixar, né, como, né, para um patrimônio, para a família, para os filhos. Agora, pegando esse gancho já que você falou, adiantou aqui para gente, que pretende também no ano de 2025 está em busca de empreender no médio padrão, médio alto padrão. E eu queria que você falasse um pouquinho da parceria que vocês fizeram com a Prefeitura de São Gonçalo para o faixa 1 do programa, que também vamos dizer assim, tem que ter muita disposição, know-how para atuar nesse segmento, né? Queria até que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é. Vocês foram um dos primeiros no estado do Rio quando emplacou novamente, né? Retomou, não é isso? Exatamente. Nessa retomada do programa, a gente tem muito orgulho de falar sobre isso, né? A gente vai começar um empreendimento agora em São Gonçalo, que é o empreendimento Nosso Sonho. Ele é uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. Eles disponibilizaram o terreno e aplicaram a Caixa Econômica aprovou e nós vamos ser os incorporadores desse empreendimento. Para nós é um orgulho, porque a gente sabe que a população de São Gonçalo precisa muito de habitação em local seguro, em local que foi pensado com carinho para eles. E a gente poder fazer parte disso é muito legal. A gente fez o projeto como eu falei agora há pouco, né? A gente sempre pensa em fazer um projeto otimizado com o máximo de entrega possível. E a gente sabe que o faixa 1, ele precisa desse olhar. Ele precisa que a empresa que está tocando o projeto tenha esse pensamento na população que vai receber. A gente sabe que é uma população que está em área de risco ou com alguma necessidade grande. Então, a gente fez um projeto super legal que inclui uma área de lazer bem completa. E a Prefeitura de São Gonçalo também teve esse cuidado, também quis isso, e essa parceria Caixa Econômica, Prefeitura, conosco da Cadima, vai trazer um resultado super legal para a população. E a população de faixa 1 é aquela que realmente precisa desse, né, vamos dizer assim, desse suporte, né, desse cuidado, né? Exatamente. E para ter um lar para chamar de seu, né? Um lar com dignidade. E aí vocês estão mostrando que é possível fazer, né? Exatamente. Dentro do que o programa, as diretrizes do programa indicam, a gente está fazendo um produto que não deixa nenhum, vamos dizer, um faixa 3, deixa a faixa 3 com inveja, sabe? Não perde para nenhum faixa 3. E exatamente como a gente está falando, é a população que mais precisa. É a população que está em área de risco, é a população que hoje não tem moradia, e a Prefeitura vai fazer a sua curadoria para levar esse lar para essa família que precisa. Porque aí como se diz assim, é uma coisa via prefeitura, né? Da demanda, como a gente chama, né? E são a prefeitura que vai ser responsável por fazer a seleção dessa demanda. Exatamente, é isso? Direcionar a família que vai receber esse imóvel. E aí, uma outra curiosidade, especificamente, não só para o faixa 1, mas aí a gente traz para todos, porque é o custo condominial, né? Que hoje pesa no bolso de qualquer faixa salarial, né? É uma despesa. E aí, como você falou que vocês têm todo esse cuidado, a manutenção também vamos dizer assim, usar materiais
né, e áreas que para ter uma manutenção mais acessível, mais, vamos dizer assim, enxuta, para que a Perfeito. cota condominial também possa acompanhar, é isso? Com certeza. No programa Faixa 1, né, no empreendimento Nosso Sonho, ele foi totalmente pensado nessa eficiência e no baixo custo condominial. Então, apesar de ter uma área de lazer bem completa, como eu disse, a gente pensa em tudo para diminuir o custo do cliente. A gente tem reuso de água, a gente, nesse caso, não tem elevadores, os prédios são no máximo com 4 andares, para que não seja, Não onere tanto, né? não tenha esse valor de manutenção de Um elevador. elevadores. Vamos ter iluminação toda com LED. O apartamento ele é entregue completo para o cliente final e tudo pensando nesse baixo custo de energia, de consumo de energia, consumo de água, tudo de mais eficiente possível. Como eu disse também, o reuso de água, que para o condomínio é muito Sim. importante. Então, ele é bem focado nisso, sabe? No custo do cliente final. E como eu disse desde o começo, sem abrir mão de qualidade. Sim, então tá vendo? Então é possível a gente estar. Quem está nos acompanhando, como é possível também trazer isso para o segmento econômico. E aí eu queria entrar um pouquinho agora, falando que vocês. A gente está aqui, inclusive, no decorado do lançamento de vocês, que aí já é para a faixa 3, é isso? Perfeito, exatamente. E aí, como é, gente, o decorado aqui tá lindíssimo. Obrigado. Não combinamos nada, foi a primeira vez, a gente está aqui pela primeira vez com o Rodrigo aqui, e realmente está de muito bom gosto e os espaços otimizados. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, por que Nova Iguaçu, como é que você desse esse panorama para a gente, trazer o lazer no rooftop, né, que também é outro diferencial, é uma bossa, né, dos empreendimentos de médio e alto padrão. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, aqui no TOL, como você disse, né, a gente preparou tudo com muito cuidado, a gente avaliou bastante o mercado e Nova Iguaçu é um lugar que a gente gosta bastante. É uma cidade que as pessoas que residem aqui, elas querem se manter aqui, elas querem ficar aqui. Então, faz todo sentido você lançar um produto com um padrão acima da média da região, porque a pessoa que está aqui, que quer se manter aqui, ela procura um lugar legal para morar. Mais moderno, né? Enfim, com lazer, segurança, exatamente. Né? A gente não, nesse quesito de lazer, a gente colocou nossa área de lazer na cobertura, como você disse. Aqui é um bairro bem residencial e bastante horizontal, não tem grandes torres residenciais, né? Então a gente tem uma vista privilegiada da nossa área de lazer, do nosso rooftop. A gente colocou piscina, churrasqueira, espaço gourmet, não deixamos nada de fora, botamos tudo no projeto. E na parte de segurança, nós temos câmera 24 horas, nós temos portaria 24 horas, a gente não perde em nada. Como a gente falou até no faixa 1, para cá vale também eficiência energética, eficiência de reuso de água. A gente aqui realmente teve carinho com o nosso cliente, sabe? A gente sabe que é um cliente que quer estar em Nova Iguaçu, por isso a gente tem o plano de se manter em Nova Iguaçu por bastante tempo. Temos outros lançamentos na esteira para esse ano e para o próximo, e sempre com esse foco, encantar o cliente pelo produto que a gente entrega. E aí, aproveitando isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já respondeu ela em parte, que é o perfil desse morador. E realmente são pessoas que estão em busca de, vamos dizer assim, uma moradia mais moderna. Sim. São jovens. Assim, como é que você já pode nos dizer isso? Quem procura já está procurando esse tipo, porque é uma quebra de paradigma. Até vindo para cá, a gente viu que realmente é um bairro muito horizontal, né? E como é que é isso? Quem tem sido esse público que tem procurado, visitado o stand? É uma curiosidade. Ótima pergunta, Cris. Aqui nós temos muitos jovens, digamos assim, da faixa dos 25 aos 35 anos, procurando o nosso empreendimento. Obviamente, tem muito morador local, muita gente que mora em cidades próximas que quer vir a Nova Iguaçu. Como eu disse, Nova Iguaçu hoje é um imã da população, né? A população que está aqui não quer sair, a população em volta quer vir para cá. Sim. Então a gente vê esse pessoal que é mais jovem, que quer começando a vida, que está ascendendo financeiramente, vindo para cá, procurando a gente. Isso é muito legal. Isso é uma troca que a gente recebe deles esse feedback, recebe da população esse feedback e nos motiva a cada vez mais lançar um produto focado neles, eficiente, completo
e com um projeto dentro da residência que seja também muito eficiente. A gente sempre conta com uma varanda gourmet, então é um projeto focado realmente em trazer a melhor eficiência dos espaços. Eu quero continuar, a gente vai fazer um pequeno intervalo e eu queria falar mais um pouquinho sobre o empreendimento em relação à localização, ao preço, assim, como é importante, já que são jovens, quer dizer, uma mudança que está acontecendo, porque antigamente, quer dizer, de um tempinho para um pouco tempo atrás, era aquela coisa que o jovem não quer comprar mais, quer só alugar. E aqui a gente já está vendo uma ruptura, né? Uma mudança, né? Então fique aí que a gente volta já já. E voltamos aqui com o Rodrigo, que vai contar para a gente. Agora, no outro bloco, a gente estava falando dos jovens, que estava vendo essa mudança novamente, pelos jovens se interessarem, né? O comportamento vem mudando, né? Até no, vamos dizer assim, no relacional, né? A gente está tendo aí uma mudança. E os jovens estão procurando imóveis para comprar. Não é só quer ter mais a experiência. E aí, de ficar, vou alugar porque eu moro aqui, se enjoei, vou para ali. Esses jovens são jovens que estão buscando independência financeira, são jovens que vão formar família. Conta pra gente, assim, esmiuçado, quem são eles. Então, Cris, a gente acredita que são os dois casos, na verdade, né? Porque o programa, ele é direcionado, obviamente, ao valor do apartamento, que você tem de tabela, mas ele também ele direciona com a renda da população. E a gente vai a uma renda de 4.500 a uma renda de R$9.000. Então, o jovem que está nos primeiros empregos, começando no mercado de trabalho, ele se enquadra muito dentro do programa. Então, ele tem um incentivo do governo. Até nós falamos um pouquinho sobre juros no começo. Então, o incentivo de juros do governo, o comitê gestor do Fundo de Minha Casa Minha Vida, que é do Fundo de Garantia, ele informou que vai até colocar mais verba para primeiro imóvel, primeira aquisição. Então, a gente está com um cenário animador para essa população que recebe nessa faixa e que está procurando o primeiro imóvel. Isso atrai muito o jovem. E da nossa parte, a gente também faz um incentivo, não só para o jovem, para a população em geral, mas que acaba atraindo bastante o jovem, que é uma entrada muito baixa. A gente bota uma entrada de R$1.000, porque a pessoa não precisa ter grandes poupanças, grande valor guardado para poder entrar com a gente. A gente faz campanha de ITBI registro. Pois é, eu acabei te interrompendo e isso ajuda muito porque são despesas, né, que o ITBI é o Imposto sobre transmissão de bens imóveis e o registro que é obrigatório porque só é dono quem registra, né, isso aí é verdade. É desde o tempo dos nossos avós, mas faz parte, né, até uma coisa que a gente sempre costuma falar aqui no programa, porque, gente, fica ligado, mas não tenho esse dinheiro agora e tal, e aqui... Neste empreendimento, vocês estão dando, né, essa cortesia. Fazendo essa campanha para os clientes, porque a gente entende que é isso. A gente tem esse carinho com o nosso cliente, com a população em geral. Então, a gente para mostrar essa parceria da Cadinho e esse cuidado que nós temos, fizemos essa campanha aqui no empreendimento. E como eu disse, acaba atraindo bastante o jovem que não tem a reserva ainda, mas que já está no mercado de trabalho. Sim. Então, isso tem se mostrado uma via de mão dupla, né? Sim. Acabou sendo um casamento positivo, que aí eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida tem os incentivos, tem o subsídio, que é aquele abatimento, né, no valor, não é isso? Dependendo quanto menor a renda, maior o subsídio. Exatamente. Não é isso? Existem diversos tipos de subsídio, né? O governo estadual, o governo municipal aqui de Nova Iguaçu, de outros municípios também. Então, a população tem que ver dentro do município dela o que tem de incentivo. Tem também dentro da Caixa Econômica para pessoas que têm fundo de garantia há mais de 3 anos. Existem várias formas. Você pode usar seu FGTS na compra. Então, são vários subsídios que ainda ajudam ainda mais a aquisição do terreno. Como eu disse, são várias políticas de governo que estão possibilitando, né, a população a ter acesso ao sonho da casa própria, como a gente sempre diz. Isso, e aí vamos lá. Você falou no primeiro bloco sobre Nova Iguaçu, porque vocês estão lançando aqui em Nova Iguaçu na faixa 3 do programa, e disse também que está em busca de, né, tem outros lançamentos previstos. Pra cá, sim. Por que a região?
Então, quando a gente busca um terreno, quando a gente resolve lançar em um terreno, a gente já estudou tudo em volta, né? A gente sempre pensa na mobilidade do nosso cliente. Então, por exemplo, aqui no TOL, a gente fica muito próximo da estação de trem, a gente fica muito próximo da Dutra, passa ônibus na porta, a rede, a malha rodoviária é vasta na porta. Então, tem mobilidade, Isso, né? isso é um dos pontos muito importantes para a gente. Então, o cliente que está buscando buscando um imóvel, ele não pode ficar num lugar isolado. A gente entende dessa forma. A gente tem que entender que ele tem que estar dentro da malha urbana. Então, nós temos na proximidade farmácia, mercado, banco. Então, Todo o comércio, né? todo o comércio completo, escola, porque a gente entende que ele precisa realmente viver viver a região, né? Não, e não adianta, porque assim, tem sempre esse paradigma, essa coisa assim, enfim, que esses empreendimentos, Minha Casa e Minha Vida, eram muito afastados, né? Aquela coisa engessada, e de lá para Eu cá acho que mudou tudo. isso é o começo do programa, como natural, né? Sim. Tudo tem a curva de aprendizado. O programa hoje, eu acho que é um programa muito bem estabelecido. Ele já tem as métricas deles também, que foram até revisitadas nos últimos anos. Hoje a gente chega a 420 meses de financiamento. Isso abaixa o valor da parcela para o cliente final. A gente sabe que os custos de construção estão elevados, então isso é mais um facilitador para o cliente. Sim. Né? E dentro disso, a gente enquadra também a localização do imóvel. A localização, a eficiência energética, como a gente falou, a segurança do morador do empreendimento, tudo isso está hoje alinhado e é analisado por nós, pelo cliente, porque ele analisa o mercado como um todo, e é um diferencial que a gente busca nos nossos terrenos, nos nossos empreendimentos. Aproveitando, qual o valor do imóvel aqui? Está variando de quanto a quanto? Aqui no TOL, o imóvel começa de 242.500 e vai até 350 mil, que são os apartamentos Garden, que são aqueles apartamentos de térreo, que tem aquela área externa. Que é como se fosse um quintal de Quintal. antigamente. E tem mais privacidade. Conta pra gente a unidade Garden. Então, ele é para um cliente que mora em casa e quer se sentir morando em casa, tendo toda a estrutura de um empreendimento como o TOL. E uma segurança também, né? Estrutura, segurança, tudo que o TOL proporciona para os adquirentes dele, né? É um apartamento que chega a ter 100 metros quadrados, com a área externa dele super privada, tem muro em volta, então quem passa no térreo não consegue enxergar a parte interna do apartamento. Mais reservado, É né? super reservado. Então é isso, ele dá essa sensação de casa você estando num empreendimento desse porte como o TOL. Entendi. E aí você falou também, claro, que aí, como está pelo programa, tem condições de poder pagar em até 35 anos. 35 anos, 420 meses, começando de 242.500, como eu disse, você tem uma parcela que cabe no bolso, né? A pessoa quando chega aqui, o cliente quando chega aqui no nosso stand, ele vai entender que a parcela, como a gente falou anteriormente, ela é menor do que o aluguel e com esse prazo tão dilatado, você está pagando por um bem que é seu sem você aumentar o seu gasto geral, né, com residência. Não, e aí ele consegue conciliar, né? Geralmente a maioria está morando de aluguel e tal, ele consegue pagar o aluguel, pagar a prestação durante a obra e vai ter aquela prestação que é um pouquinho, que é a prestação, vamos dizer assim, normal, já quando ele estiver morando. E não é nada diferentemente do aluguel que ele paga pela região. Uma das coisas que a gente pensa, o próprio programa como um todo também privilegia, é que o cliente ele tem que conseguir pagar. A gente nunca vai fazer um fluxo de pagamento para o cliente que seja inviável de pagamento. Todo mundo sabe as métricas do mercado para isso. O comprometimento de renda tem que ser dentro do padrão de mercado. E isso é muito interessante. Assim, realmente pensar em quem está comprando. É pensar nele, na comprometimento de renda. E até quando a gente faz o custo do empreendimento, a gente falou 242.500. Quando você bota isso no fluxo, fica uma taxa de obra muito baixa, não compromete a renda do dia a dia, né? Que a gente sabe que os custos hoje em dia estão, realmente, como a gente falou, de inflação, o preço do dólar, tudo está bastante alto. Acaba impactando, mas nem tanto por conta do programa. E aí eu até queria comentar isso com você, até para quem está nos acompanhando também, porque assim, é muito importante do um lado, só para reforçar, tem o fundo de garantia, né, que pode ser usado, né, que o trabalhador tem, desde que ele cumpra, né, as regras, ter 3 anos de
carteira assinada, com 3 Ele anos pode de usar até tendo menos, né? Ele tendo fundo de garantia, ele pode usar na compra. Ele sempre pode usar. Tem algumas taxas especiais para quem tem mais de 36 meses de carteira assinada. Sim. Mas mesmo tendo menos, Ele pode também usar pode usar como sinal, como entrada, caso ele queira dar uma entrada para diminuir ainda mais a parcela. Sim, ou seja, flexibiliza. E o que a gente Exatamente. quer dizer assim, vai lá, conversa, procura, que é o que eu vou te perguntar agora, assim, quem está querendo comprar o primeiro imóvel, qual a dica? Porque assim, a gente vê por aí desconfie de muita facilidade, né? Porque a coisa funciona, tem que ser direitinho, mas procura que seja da Caixa, se informe, visite o stand. Eu queria que você desse mais esse reforço no dia a dia para que as pessoas não caiam, né, em golpes. Eu diria que, além disso, né, entenda tudo que ela tem direito, porque Excelente. tem uma série de benefícios que o FGTS dá para essa pessoa, que o programa Minha Casa Minha Vida traz para essa pessoa, e ela tem que, ela pesquisando um pouquinho sobre os benefícios dele. Primeiro, essa parte, pesquisar os benefícios que ela tem direito, que ela tem acesso, seja pelo município que ela mora, por ser a primeira aquisição, né? Então ela tem um benefício de registro, dependendo da prefeitura que seja. E aqui vocês estão dando, outra... Aqui como a gente falou, quem não tem acesso a um benefício desse tipo, a Cadima está também contribuindo. Sim. Então, cada construtora, cada incorporadora, ela dá os benefícios ao cliente. A gente tenta ser bem parceiro do nosso cliente nesse sentido, né? Como a gente falou, botando uma entrada bem baixa e parcelando um pouquinho mais diluindo o Prosoluto, até no custo final que a gente está colocando, no custo para o cliente de aquisição. Mas além disso, visita o decorado, visita o stand. A construtora, ela tem que ter um carinho com o decorado, um carinho para receber o cliente aqui dentro do stand. Então, isso é bem importante. Ela entender a localização que ela está comprando, entender qual produto. A gente está vendo que com o aumento do custo de construção, muitas construtoras estão diminuindo o produto. Sim. Então, antigamente os apartamentos eram maiores, hoje em dia a gente vê construtora lançando com menos de 40 metros quadrados. Então, assim, é uma das coisas que a gente foca bastante, é a área útil do apartamento que o morador vai ter quando recebeu o patrimônio dele. Os acabamentos que ele vai receber, como é que a construtora entrega. A gente vê hoje que tem construtoras que entregam completo, como é o nosso caso. Então, a gente entrega com todos os revestimentos do apartamento. Isso é bom você colocar, porque tem outras que entregam no contrapiso. E aí vocês não, Exatamente. A gente entrega o apartamento pronto. A pessoa pode entrar e morar. Trazer as malas e morar no dia seguinte. Tem empresa que você recebe o apartamento e ainda tem que fazer uma obra. E aí compromete mais vezes o salário, mais custo, mais orçamento. Né? Então, assim, entender o produto que ela vai receber e entender quais benefícios que ela tem direito, seja pela construtora, seja pelo fundo de garantia, ou seja pelo município que ela está comprando, procurando. E até mesmo pelo programa. E é bom você colocar isso também, assim, a gente está trazendo para quem nos acompanha, porque aquilo é um bem que está se comprando, né? É um patrimônio, né? É um bem a longo prazo. E prestar atenção nesses cuidados, né? Localização, vizinhança, tudo isso, né? Se vai ter tudo que atenda ela no dia a dia. Você tem que pensar no dia a dia, tem que pensar no seu dia a dia. Onde você trabalha, como é que você vai fazer para chegar daqui ao seu trabalho, qual o lazer, qual o seu hobby, se você gosta de uma academia, um empreendimento como o nosso, tem uma academia no rooftop, tem uma piscina no rooftop, você gosta de receber amigos e você precisa de uma área maior para receber amigos, a gente tem aqui uma churrasqueira, que é um espaço gourmet, e um salão de festas super legal, super equipado, vai ser entregue com esse equipamento. Já decorado, né? Vamos dizer assim. Exatamente, com o mobiliário vai ser entregue para o cliente final. Então, você tem que avaliar cada empreendimento, como o que você vai receber e como ele vai funcionar no seu dia a dia. No seu dia a dia. Agora, para fechar, que a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, diante de toda a explicação, né? Quem está nos acompanhando desde o início, e a gente sempre costuma fazer essa pergunta, vale a pena investir em imóvel? Cris, hoje eu digo com bastante segurança, vale a pena investir em imóvel. Claro, todo imóvel tem que ser estudado antes da compra, como eu disse aqui agora há pouco, né? Mas você investindo no imóvel na planta, você tem a valorização própria do imóvel, dele construído, ele pronto. Você tem as facilidades para aquisição,
que hoje é um diferencial enorme, né? E a gente sabe que, como a gente falou também inicial lá no primeiro bloco, o crédito está alto, então no programa Minha Casa Minha Vida você ainda tem uma possibilidade de crédito muito mais enxuto do que o normal de mercado. Uhum. Então você consegue adquirir patrimônio com um crédito, vamos dizer assim, barato e com todas sujeito a toda a valorização que o imóvel vai ter na construção dele, exatamente. Até ser entregue, até né? Isso. Entrega. E depois também, né? Então... Obviamente. Fora o patrimônio, como a gente falou, a gente tem o cliente que está começando a família dele, está, às vezes, saindo da casa da família para procurar um imóvel próprio, às vezes se casando, e começar a vida criando o seu patrimônio é muito importante. Com certeza. Né? A gente pensa sempre no crescimento e no passo a passo do nosso cliente. Isso é muito legal, essa é uma parceria que os dois lados estão com o mesmo interesse. E o início da aquisição de patrimônio é muito importante. Eu considero hoje como essencial a pessoa ter essa segurança para a sua família. Olha, quero te agradecer. Muito obrigada, que você possa vir trazer sempre mais ótimas notícias para a gente, que a gente fala mais, né? Mais meio dúbio. Então, outras notícias, quando vocês tiverem outros lançamentos, que para a gente é super importante essa troca. Muito obrigado, eu que agradeço, Cris. A gente está muito animado com esse lançamento e com o mercado como um todo. Muito em breve vamos trazer novidades para todos. E é isso, com certeza vamos continuar em contato e nas próximas oportunidades vou trazer aqui sempre para vocês e sempre convidar vocês, receber vocês nos nossos estandes. Sim, vamos com o maior prazer. É isso, Cris, muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.